Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área, e hoje é dia de Flamengo e Tolima e Flamengo lá na Colômbia, tá? Jogo às 9h30 da noite, estaremos na Dália a partir das 9h20 e antes disso, a partir de 1h da tarde, pré-jogo no canal Deco SRN, então conto com a audiência de todos vocês, tá? Lembrando a vocês também que essa live é compartilhada com o canal do Deco, então você que ainda não é inscrito no canal do Deco, se inscreva, ok? Vocês gostarão do conteúdo que a gente vem colocando lá no canal número 2. Nação, então, primeiros assuntos do dia, falaremos sobre a venda de um volante pelo Flamengo, né? Vocês saberão mais informações sobre esse volante. Andrés Pereira, que tem tudo para se despedir hoje do Flamengo. Ontem ele estava bem abatido na hora da chegada dele no hotel o qual o Flamengo está, né, para o jogo de logo mais. Falaremos também sobre uma opção para a lateral direita, vocês saberão quem é esse jogador. Enfim, sobre o estádio principalmente, né, palavras aí do prefeito Eduardo Paes. Então tem muitos assuntos a debatermos aqui. Falaremos do Richard Rios, muita gente nos perguntando, Deco, onde que está o Richard Rios? E a gente falará para vocês qual é a situação do menino colombiano, tá? Então, nação rubro-negra, vamos lá, vamos começar a falar, né, agora, logo pela manhã, dos assuntos mais importantes do dia, né? E para mim, cara, essa questão do estádio, né? Eu volto a falar o que eu venho falando já há alguns dias, há males que vem para o bem, né? Essa situação com o Vasco da Gama, né? Até com situações de entrar na justiça ou não, faz com que o Flamengo e seus dirigentes tenham certeza que o Maracanã nunca será nosso, por completo e por inteiro, né? Sempre terá um convidado ou algo do gênero. Ah, porque o Maracanã é do governo do Rio de Janeiro, é de todos os clubes. Beleza. Tá? Então, para que tem o consórcio Maracanã? É a grande pergunta que eu faço. Então, se eu sou o consórcio do Maracanã, eu tirava meu time de campo e deixava o governo do estado do Rio de Janeiro se virar com esse elefante branco, né? Porque eles fecham um acordo com o Flamengo e com o Fluminense. Aí chega um terceiro time. Não, eu quero utilizar o Maracanã. Beleza, então os custos são esses. E acaba não pagando, né? Você vai ter uma informação em perfil do Vasco mesmo, que o clube Cruz Maltino deve os R$256 mil, né, de aluguel do Maracanã para o consórcio Maracanã nessa última partida que eles fizeram contra o Cruzeiro, né? Então, sinceramente, acaba acontecendo que eles pagam na hora que eles quiserem e tá tudo certo, e se proibirem a gente vai entrar na justiça, vamos conseguir uma liminar para jogar. Então, cara, é aquilo que eu falei, há males que vem para o bem, e o Flamengo procurando soluções, e dentre elas, uma das soluções poderia ser o Parque Olímpico, né, na Barra da Tijuca, enfim, Jacarepaguá, Curicica, eu não sei como eles consideram, Recreio, e muitas pessoas acham ruim pela questão de não ter um transporte público, né, que poderia ser o metrô, né, trem aqui impossível. Já tinham até projetos para que houvesse um metrô, mas se realmente algo acontecer aqui no Parque Olímpico, acredito eu que façam algum projeto ou ajudem a melhorar, né? Como chegar, apesar que é o que eu falo para vocês, não é pela questão de não ter metrô que vai ficar inviável das pessoas chegarem aqui. Tem Transolímpica, Transoeste, linha amarela, o pessoal pode vir por Guaratiba, né? Quem vem da Zona Sul, tem o BRT, também tem vans, ônibus, cara, tem muito como chegar, ok? Agora a grande questão é que o prefeito do Rio de Janeiro, né, disse ao jornalista Atos Moura hoje que se o Flamengo conseguir a mudança da titularidade do Parque Olímpico, a prefeitura dará anuência para a construção do estádio. O prefeito se reúne na quinta-feira com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Então ele está cedendo, né? Então o que acabou acontecendo? Ele hoje falou nas suas redes sociais que
o Parque Olímpico não é de total responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? É privado, dentre eles a Odebrecht é um dos responsáveis, podemos dizer assim. Então o Rodolfo Landim já está ligado nessa situação e tem essa conversa já marcada, essa reunião marcada para quinta-feira com o prefeito do Rio de Janeiro, tá? Então agora é aguardar e vamos ver o que isso vai sair, né? Esperamos que saia alguma coisa, porque não dá para o Flamengo ficar refém do Maracanã, tá? O Flamengo precisa desistir do Maracanã 100%? Não, na minha visão não. Quantos clubes podem utilizar, né? Até o mesmo, acredito eu, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai ter seu próprio estádio agora, e por que não poder utilizar também as dependências do Mineirão? Então não vejo o porquê disso não acontecer, tá? Até saiu uma informação também lá no Mauro César, que a grande sacada seria o Flamengo, né? Na verdade, o Flamengo fazer um estádio ali na Gávea, tá? Que essa questão ali da associação de moradores, cara, isso aí só vão ficar no gritinho e nada além disso, né? Então a gente vai trazer essa matéria do Mauro, né? Essa coluna do Mauro, que é interessante também, que seria um plano B, né? Caso essa questão aí do Parque Olímpico não desse certo, tá? Vamos trazer aqui para vocês, é o seguinte: Flamengo usa ideia de estádio próprio para pressionar o governo, mas pode ter plano B inspirado em Atlético Paranaense e Palmeiras, tá? O estádio do Flamengo na Gávea possui espaço para que ali seja feito algo como a Arena da Baixada do Atlético. Olha aí que interessante, né? O Mauro César escrevendo. Aí tá lá: em meio ao imbróglio envolvendo a solicitação do Vasco de usar o Maracanã, o Flamengo tenta pressionar o governo do estado do Rio de Janeiro. Isso explica a conversa divulgada na imprensa sobre Parque Olímpico, onde, por meio de acordo com a Prefeitura da capital, ergueria um estádio. Como os vascaínos têm a intenção de fazer apenas algumas partidas por ano no maior palco da cidade, um afastamento rubro-negro tornaria o estádio um problema devido ao seu custo. Quem arrendaria o local na final da Copa do Mundo de 2014? Quem faria a manutenção? Voltaria a onerar cofres públicos? O tema ganhou relevância depois que o Vasco obteve na justiça o direito de utilizar o estádio na partida contra o Sport Recife. Os rubro-negros alegam que o excesso de jogos prejudicaria a qualidade do gramado recentemente substituído. Só lembrar vocês aí, a galera que não está ciente, agora nesse final de semana vai ter o jogo do Fluminense contra o Corinthians, no sábado e domingo Vasco Sport. Aí pergunto a vocês, como é que deve estar a condição do gramado na quarta-feira para o jogo decisivo entre Flamengo e Tolima? Pergunto a vocês. Se o Flamengo tivesse sozinho, fosse o único responsável pelo Maracanã, isso não aconteceria. Mas sabe quando isso vai acontecer, o Flamengo ser o único responsável? Nunca. Então por isso que o Flamengo tem que ter o seu estádio próprio. Aí continua aqui a matéria. A troca, como toda a rotina no dia a dia do Maracanã, foi bancada pela dupla Fla-Flu. O consórcio que faz a sua gestão alega que já foram gastos mais de 18 milhões de reais com manutenção do estádio, sendo que os vascaínos não desembolsaram qualquer quantia para tal. Pois é. Então o Flamengo paga para os outros utilizarem. É certo isso? E aí volto a falar para vocês. Se tivéssemos o nosso próprio estádio, nada disso estaria acontecendo. Por isso, agora que vem a parte interessante, por isso, como plano B, cresce o movimento pela construção de um estádio do Flamengo. O melhor acordo do gênero já foi feito por um clube de futebol no Brasil, é o do Palmeiras. Onde ficava o Parque Antártica, a empresa W Torre ergueu a Allianz Parque, sem que o clube pusesse um centavo na obra. Em troca, são sócios da arena inaugurada em 2014 por 30 anos. Mas por que a empresa se interessou pela parceria, tendo feito ainda um novo prédio administrativo e outro de quadras? Pela excepcional localização. Fica entre 3 avenidas, 2 shoppings e a 17 minutos de caminhada desde a estação de trem e metrô.
E mais, em 2025 deverá ser inaugurada uma nova estação metroviária a 6 minutos a pé. Tá vendo? Eles inauguraram e não tem essa metroviária, entendeu? Por que o Flamengo não pode inaugurar e ter? Se bem que na Gávea ali tem estação de metrô muito próximo, né? Bem próximo do Shopping Leblon. Vamos lá, além disso, a região tem o terceiro IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de São Paulo, que é 0,957, estratégico. O estádio do Flamengo na Gávea, com a área ao lado ocupada por quadras e afins dentro das instalações do clube, possui espaço para ali seja feito algo como a Arena da Baixada do Atlético Paranaense e fica na região de maior IDH do Rio de Janeiro, 0,970. Um estádio no local teria enorme valor debruçado na Lagoa Rodrigo de Freitas, o mais caro metro quadrado carioca, com metrô a 10 minutos de caminhada. A exemplo do Allianz Parque, faria sucesso se projetado para receber espetáculos musicais e eventos corporativos, além do futebol, algo fundamental para que não seja apenas um gerador de despesas quando sem jogos, ou seja, em cerca de 320 dias por ano. O Flamengo não precisaria adquirir um terreno, poderia reduzir drasticamente ou zerar seu investimento com uma forte parceria. Tá? E 100 cadeiras atrás dos gols, a Arena da Baixada tem 42.372 assentos, com enormes arquibancadas nos dois extremos, como fez o Tottenham em sua casa, chegaria aos 45 a 50 mil torcedores sentados em pé. Maracanã ficaria para os jogos de maior demanda, mas convenhamos, na prática, com capacidade oficial para mais de 78 mil pessoas, o estádio projetado para a Copa do Mundo de 2014 não oferece muito mais que 55 mil bilhetes pelejas com torcida visitante. São milhares de cadeiras perpétuas cativas, milhares de gratuidades, milhares de assentos interditados para separar torcedores. Ainda assim, o New Maracanã seria a melhor opção, se não fosse o fato da concessionária se tornar refém de políticos e politicagem. E é isso que faz o movimento pelo estádio próprio voltar à pauta e movimentar a torcida. A situação praticamente empurra o Flamengo na direção de algo novo. Mas atenção, estádio de futebol utilizado apenas para jogos passa a grande maioria do tempo parado, dando despesa sem gerar receita. Pode ser solução e ao mesmo tempo um novo problema. Por isso, achar o parceiro ideal com um projeto autossustentável é fundamental. O Flamengo está situado em área valorizadíssima. Por que não pensar a respeito? Pelo menos como uma possibilidade em meio ao vai e vem desse antigo tema que aparentemente jamais desaparecerá. Quanto à oposição à obra por parte de moradores da região que fiquem falando sozinhos, como os vizinhos do próprio Palmeiras e demais personagens que tentaram impedir o surgimento da atual Casa Alviverde. Passada a hora de eliminar essa muleta utilizada há anos por quem diz que ali não pode existir um estádio. Isso se o Flamengo, vivendo o melhor momento econômico da sua história, estiver mesmo disposto. Sobre o Parque Olímpico, trata de uma região com enorme oferta de shoppings, espaços diversos para shows e eventos. Qual seria a demanda desse tipo para um estádio do Flamengo? Qual o potencial atrativo para parceiros reais e investidores no local? Mas no movimento, essa teórica opção serve para pressionar os governantes. Afinal, ter o Maracanã sem o clube da maior torcida seria a volta de um velho problema, seja quem for o governador eleito em 2022. Cara, mas volta a falar. Não adianta ficar nos enganando, falando, agora vai ser só do Flamengo. Não vai, cara. Não vai. Esqueçam isso. Então, a hora é de ter um estádio próprio, conforme bela coluna aí do Mauro César Pereira. Tá ótimo, 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 eu concordo. Por que não pensar nessa questão lá, cara, da Gávea, né? Eu acho que seria fantástico essa questão. Mas vamos lá, vamos falar aqui agora sobre a questão, né, do Hugo Moura, né? O Hugo Moura saindo do Flamengo, confirmada a compra do Atlético Paranaense por 1.200.000 euros por 50% do passe. O Atlético Paranaense tinha até o dia 30 de junho para acertar isso. Serão mais 6.600.000 reais na conta do Flamengo. Vou ser bem sincero,
para vocês, eu acho que valores baixíssimos pelo jogador Hugo Moura. O Flamengo poderia ter colocado um pouco mais, né? Pelo menos uns 5 milhões de euros, eles comprando metade por 2,5 milhões de euros. Facilmente comprariam por esse valor de 2,5 milhões, tá? Vamos lá. Sobre a questão do Arturo Vidal, estamos falando de volante, então vamos continuar nos volantes, né? O Arturo Vidal está bem próximo de finalizar sua rescisão de contrato com a Inter de Milão, segundo informações do Sport Italia, né? O clube italiano irá pagar cerca de 4 milhões de euros por 22 milhões, aproximadamente 22 milhões de reais, para liberar o jogador de cumprir seu vínculo até o meio do ano que vem, tá? Então agora meio caminho livre para Flamengo e Boca Juniors, apesar que os dirigentes do Boca Juniors já falaram que não estão atrás do Vidal. Vamos ver, né? E imagina, pode até pintar um Flamengo e Boca nas quartas. Imagina o Vidal de um lado ou do outro, tá? Então o Vidal é muito próximo da sua rescisão de contrato com a Inter de Milão, tá? Falando em volante, né? Vamos falar aqui do grande Richard Rios, que está treinando no Flamengo desde o início de junho em busca de uma nova chance, tá? O volante tem 22 anos, está trabalhando ao lado de Rafael Santos e Yuri de Oliveira, junto a um grupo de jogadores sub-15 e sub-16. Acho um absurdo isso. Acho que o Richard, ele teria totais condições de estar nesse grupo agora. Poderia ser um dos nomes até a entrar na lista da Libertadores, né? Poderia estar agora lá na Colômbia, quem sabe até no lugar do Diego Ribas, né? Que a gente vai falar agora, que muito provavelmente será titular do Flamengo contra o Tolima. Então tá lá o Richard Rios treinando a par, um absurdo completo. Esperamos que o Dorival possa conhecê-lo melhor e acabe pincelando ele para o profissional, tá bom? Então, informação aí sobre o Richard Rios, né, o nosso volante ainda, tem contrato até metade do ano com o Flamengo, né, até metade de 2023, tá? Não duvido, tá, gente? Uma informação aqui, que até o Mauricinho peça a contratação do Richard Rios, porque o Mauricinho trabalhou com o Richard Rios na base, gosta muito, até dava a faixa de capitão a este jogador, tá? Então não será surpresa se vermos o Richard Rios jogando no rival, no Vasco da Gama, beleza? Como a gente falou aqui da questão de volante, né? Sobre a questão do Andrés Pereira, o Andrés Pereira deverá fazer a sua última partida daqui a pouco com o manto sagrado, né? Ele estava muito abatido, mas tem que estar concentrado para o jogo. Ele queria muito ficar no Flamengo, mas valores altíssimos, a diretoria botou os pés pelas mãos, foi lá antecipadamente, fechou um valor altíssimo, aí para voltar atrás, vendo a besteira que fez, fica complicado, eles não aceitariam. Se tivesse negociado agora, muito provavelmente o Flamengo conseguiria um preço ótimo pelo jogador e o jogador poderia continuar no Flamengo, mas o Andrés Pereira, muito provavelmente, né, para falar aqui no 99,9% de chance de fazer hoje a sua última partida com o manto sagrado. Falando em jogar time, né, o provável time do Flamengo vazou novamente, né, um absurdo completo isso acontecer. E o provável time do Flamengo, segundo o Diogo Dantas, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Olha aí, cara, surreal. Depois eu vou dar minha opinião. Thiago Maia, Diego Ribas, Andrés Pereira, Arrasca, Everton Ribeiro e Gabigol. Eu lembro, cara, de 2 jogos, né, que o Flamengo jogou mais ou menos assim e perdeu os 2. Tá? Perdeu os 2. Um foi o Fla-Flu e o outro foi o Atlético Paranaense, cara, que foi aquele absurdo. Foi um meio campo mais ou menos assim. Só que em vez de Thiago Maia, era o Ilharão. O Ilharão, Andrés e Diego. Everton, né, em vez do Arrasca, era o Bruno Henrique e Gabi. Esse era o time que perdeu
para o Atlético Paranaense, tomou de 3-0. E o meio-campo contra o Fluminense jogou com 5 homens, né? Não tinha nenhum jogador de velocidade. O Flamengo tentando ficar muito com a posse de bola, mas não tinha velocidade. Enfim, o Diego tem uma característica que me irrita bastante, que é a questão da retenção da bola. Isso é perigoso, como aconteceu no lance do Atlético Paranaense, né? E aí ele perde a bola, gera uma transição ofensiva rápida, até do Léo Cittadini, né? Do Marcinho, junto lá com o Kaiser, sofre o pênalti. E aí 1-0 o gol do Nicão. Depois dali, o Nicão faz um segundo gol com uma falha do Diego Alves. E aí depois só complementa no final da partida, né? Com o terceiro gol do zagueiro lá, do Zé Ivaldo, se eu não estou enganado. Então, gente, eu estou muito preocupado com a escalação de amanhã. Para mim era simples. O time que ganhou da América Mineiro é só você tirar o João Gomes e botar o Everton Ribeiro. Ah, porque não é um homem de marcação. Gente, olha só, o Flamengo precisa não ser covarde. Esse time do Flamengo é um time com muita qualidade, né? E aí se você tem um Santos, Rodinei, até o Gustavo Henrique, se não quer botar o Gustavo Henrique, até o Pablo. O Davi Luiz eu não colocaria de jeito nenhum, volto a falar. Podem me criticar, mas o Davi Luiz no meu time não joga. Então botaria um desses dois jogadores, Léo Pereira e Ayrton Lucas, meio de campo com o Thiago Maia, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, fazendo a trinca, tá? 2 meias, Arrasca de um lado, Gabi e Pedro, tá? Eu acho que o Flamengo tá errando, o Dorival tá errando de tirar o Pedro, tá errando de tirar o Ayrton Lucas, né? Tá errando de voltar com o Davi Luiz também, tá colocando jogadores mais velhos e tirando os mais novos, botando Davi Luiz, Felipe Luiz e Diego Ribas. Absurdo completo essa escalação do Flamengo, tá? Eu espero que não faça com que não tenhamos um grande resultado aí da Colômbia. Isso me preocupa demais, né? O time do Tolima, eu falei sobre isso na minha live, é um time que dá a bola para o adversário, espera o adversário no seu campo, né? Com linhas muito bem compactadas, força o adversário ao erro, rouba essa bola e faz transição ofensiva rápida pelos lados, né? A nossa sorte é que eles vão com 2 desfalques importantes, que é o Plata, né? Anderson Plata e o Ibagüen, ok? Então a nossa sorte é essa, tá? O Dorival tá aí flertando com perigo, depois não falem que não avisamos, tá? Então eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam comigo na ação rubro-negra, tá? Sobre a questão aqui de lateral direito, muita gente reclama, né? Do Rodinei e do Mateuzinho com toda razão, né? Não vem bem, né? Quando tá um em campo a gente quer o outro e vice-versa. Então o que acaba acontecendo? Saíram informações que o Flamengo estaria já com plano B para lateral direito, seria o Vitinho, né? Que é de um time da Bélgica, 10º lugar do campeonato belga, e já disseram que ele é jogador do Juliano Bertolucci, tá? O menino, ele saiu do Cruzeiro e foi para lá, para mim não apresentou até o momento números que possam credenciá-los a ser contratado pelo Flamengo, mas alguns dizem que seria um novo Dani Alves, cara. Enfim, para mim teria que comer muito arroz e feijão para virar um Dani Alves, né? Então, Dani Alves que também não, na minha visão, não dá para vir para o Flamengo pela idade, enfim, pensamento em seleção brasileira. Então, para mim, 0 chance de o Flamengo tentar o Dani Alves para ser o seu lateral direito, tá bom? Então tem essa informação aí do Vitinho, ex-jogador do Cruzeiro, beleza? Agora uma última situação, né? Sábado o Flamengo joga contra o Santos lá na Vila Belmiro e, por incrível que pareça, um absurdo completo, o Santos só liberou 419 ingressos, é isso mesmo, para a nação rubro-negra. Isso é um absurdo, né? Não dá nem 2,5% da capacidade do estádio da Vila Belmiro, né? Desculpa. Então, gente, sinceramente, acho um absurdo. Aqui todo mundo trata os adversários com o maior respeito, dá o espaço que eles devem, enfim. E aqui é onde o Flamengo viaja, às vezes não há a reciprocidade. Beleza? Então é isso aí, galera. Giro de informações, início do dia.
Muito obrigado a todos vocês. Lembrando a vocês que 1h estaremos ao vivo na resenha aí do pré-jogo. Depois dali, 9h20, acabando a partida, 11h20 se Deus quiser, com um grande resultado do Flamengo. Estaremos de volta aí com a nossa live pós-jogo que vai pegar fogo. Beleza, galera? Falta pouquinho aí, estamos chegando a 284 mil, rumo aos 300 mil, mais rápido possível, e conta aí com a ajuda de vocês fazer esse canal crescer cada vez mais. Falou? Tamo junto então, nação. Fiquem com Deus, até mais tarde. Saudações rubro-negras. Valeu, abraço, até uma hora. Tamo junto.